Seguinte, a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje aí um balanço sobre os acidentes nas estradas, coloca aí na conta do comportamento de motoristas, principal causa de acidentes. Aqui no Paraná, BRs 277, 376 e 116 são as mais violentas, principalmente em trechos simples de pista, né? Conta que a PRF acaba de tirar do forno aí com dados atualizados de 605 pessoas que perderam infelizmente a vida nas estradas, crescimento de 8% em relação aí ao ano passado, né? Além disso, cresceram também a questão das multas. Houve aí um flagrante, né, que teve uma ampliação de 130% dos caminhoneiros que foram flagrados dirigindo nas rodovias do Paraná sem ter feito aquele descanso obrigatório. Além disso, 19 mil motoristas foram flagrados com ultrapassagens proibidas, 341 mil acima da velocidade. Além da fiscalização e do acompanhamento desses dados, é preciso também que esses instrumentos, esses números, eles sirvam para ações que tragam impactos para mudar essa realidade, né? Questão de resultados positivos diante do problema. Por isso que a gente te conta que diversas instituições, inclusive, se unem aqui no Paraná exatamente para tentar amenizar aí essas consequências, aumentar a segurança à vida, diminuir acidentes de trânsito no estado e também no resto do Brasil. E com base nessa união foi criado o Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma instituição dedicada a desenvolver ações que contribuam efetivamente para a redução dos elevados índices de vítimas no trânsito brasileiro. Segundo o observatório, no cenário das rodovias, estão se destacando como aspecto positivo a expansão das concessões rodoviárias que, quando bem geridas, contribuem para a melhoria da qualidade geral da rodovia. Mas a organização diz que também é importante se atentar para as condições do ambiente da lateral da rodovia, já que, a depender das suas condições, podem ou não perdoar os erros dos condutores que tenham perdido o controle dos veículos. Quem é que nunca precisou ir para o acostamento para evitar uma batida frontal, não é mesmo? E para entendermos, então, como diminuir esses problemas nas rodovias e, consequentemente, reduzir os acidentes de trânsito, nós conversamos agora com o Mauro Gilmeger, que é gestor em trânsito e mobilidade urbana e conselheiro do Observatório Nacional de Segurança Viária. Boa tarde, Mauro. Conta pra gente como o Observatório Nacional de Segurança Viária foi formado e qual que é o principal objetivo desse grupo hoje. Boa tarde a todos vocês, todos os ouvintes. O Observatório nasceu há 14 anos atrás, justamente da indignação que nós, membros que fundaram o Observatório, tínhamos em relação a como o trânsito era tratado no Brasil. Então, nós estivemos no evento da ONU na Rússia, onde foi lançada a ideia de que os países deveriam começar a ter uma forma de controle das ações que o próprio governo executa dentro da área de segurança viária. E aí nasceu a ideia de nós criarmos o observatório, justamente com a vontade, com o desejo de interferir de forma pontual nas ações que os governos ou que as instituições, de uma maneira geral, ou até a iniciativa privada, executam. Nós precisamos falar de trânsito, nós precisamos contar aquilo que estava acontecendo no Brasil e também disseminar ações que pudessem, de uma forma ou de outra, trazer a redução do número de mortes e sequelados no trânsito. Então, uma das ações que nós desenvolvemos e criamos foi o Movimento Maio Amarelo, que esse ano completa 14 anos de existência e está no Brasil em mais 30 países. E dentro das ações do Observatório, nós trabalhamos com o que a gente chama de advocacy, onde nós podemos pedir ou pleitear alteração nas leis que possam, de alguma maneira, melhorar a nossa mobilidade e a nossa segurança viária. Nós temos uma área que trabalha a parte de educação nas escolas, nós temos um número de escolas que recebem um material do observatório para ensinar as crianças a questão do comportamento no trânsito. Trabalhamos com uma área específica de pesquisa, com os mais diversos temas voltados para a área de segurança viária. Esse é o escopo daquilo que o observatório faz. Além de participar de conselhos, como no caso do Paraná, do Penatrans, do Conselho de Ciclomobilidade, do Programa Vida no Trânsito, contribuindo para essas instituições com ideias e fomentando o desenvolvimento de ações para a área de segurança viária.
É importante, Mauro, que você explique e detalhe exatamente esse trabalho, porque a gente acabou de trazer os dados da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, mais recentes em relação ao quadro de acidentes, né, e de mortes, infelizmente, aqui no estado, que são provocadas, e a conta, segundo as estatísticas, é principalmente do comportamento humano. E aí, muitas vezes, quem está ouvindo, quem está em casa acompanhando, tem só a sensação de que recebeu aquele dado trágico, doloroso, né, lamentável, e de que nada mais é feito a não ser o acompanhamento ou poucas políticas públicas, ou que isso é colocado, por exemplo, de forma terceirizada na mão de concessionárias. E essa responsabilidade do trânsito, que é um espaço coletivo, é de todos nós. Por isso que é fundamental você destacar essa atuação e o entendimento que existe no trânsito das cidades e também das estradas, trânsito de forma geral como espaço coletivo, quando a gente conversa sobre a atuação do Observatório Nacional de Segurança. Queria que você falasse um pouco sobre resultados, né, e provocações que vocês têm feito, que você considere relevante no sentido de impactar isso que eu acabei de trazer aqui para a audiência. Olha, eu vou dizer para você assim, o Paraná, eu digo que o Paraná é uma ilha no Brasil, tá? Na questão da segurança viária e da mobilidade urbana. O Paraná talvez tenha o grupo mais esforçado, o grupo com mais vontade de mudar esses números todos que você colocou aí das estatísticas, tá? Então, nós temos dentro do Paraná alguns grupos. Por exemplo, nós temos o que a gente chama de Comitê Trânsito Seguro. O Comitê Trânsito Seguro é um grupo que se reúne a cada 30 dias para estabelecer ações de segurança viária que a gente possa executar, com um calendário que é fornecido pela Senatran, com datas e agendas específicas. Dia do motociclista, Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, Dia do Pedestre, Dia do Ciclista, onde nós executamos ações específicas para esses segmentos, para esses grupos, para que eles possam, de alguma maneira, se conscientizar da responsabilidade que eles têm quando eles estão trafegando. Essa é uma das vertentes que nós temos. Por exemplo, na questão do Penatrans, existe um plano nacional que foi criado há alguns anos, onde o Paraná foi o primeiro signatário desse plano do governo federal. E o que o Paraná fez nesse propósito? O Paraná reuniu um grupo, hoje nós somos nesse grupo em torno de 32 instituições, e aqui eu falo da área de governo, eu falo da iniciativa privada, eu falo da sociedade civil, onde se reúnem também uma vez a cada 30 dias para estabelecer formas de a gente tratar e trabalhar os assuntos do trânsito. Neste momento, nós estamos trabalhando num plano estadual de segurança no trânsito, onde Secretaria de Saúde, Tecnologia, Secretaria das Cidades, Detran, BPTran, Observatória, OAB, as universidades de uma maneira geral, inclusive de fora de Curitiba, Universidade de Maringá, algumas cidades como Cascavel, como a própria Curitiba, estão se envolvendo nesse projeto para nós termos no Paraná um plano estadual onde vai tratar da redução, da tentativa de redução de acidentes e de mortes e sequelas no trânsito. Então, esse é um outro modelo. Nós também temos o que a gente chama de Programa Vida no Trânsito. Dentro do Programa Vida no Trânsito, nós temos hoje 14 cidades do Paraná que fazem entre 50% e 60% da população do estado. Falo aqui de Foz do Iguaçu, falo de Cascavel, falo de Londrina, Maringá, Curitiba, São José dos Pinhais, que tem esse programa chamado Vida no Trânsito, que nasceu dentro da ONU via a Bloomberg, que é uma instituição americana. Então, há anos esse grupo trabalha também realizando ações voltadas para a segurança viária. E nós atingimos desde a escola, onde a gente tem a questão da formação das crianças, até as empresas, as indústrias, que trabalham de alguma forma com a área da segurança viária e com a mobilidade urbana. Então, nós executamos diversas ações onde a gente procura tratar de convencer as pessoas da responsabilidade que elas têm no trânsito. Se a gente pegar uma pessoa que tenha, por exemplo, 20 anos ou 30 anos de CNH, né, o trânsito, quando ela tirou essa carteira, o carro era outro modelo, a rua tinha uma outra configuração, as rodovias tinham uma outra configuração. Então, cabe a nós também levar esta mudança de comportamento para essas pessoas, para elas entenderem o papel e a responsabilidade que elas têm no trânsito.
E a gente tem realmente muitas alterações, né, hoje, para além aí dos carros, das motos. Temos falado muito sobre o aumento desses ciclomotores, triciclos, patinetes, veículos elétricos, até mesmo bicicletas, que estão dividindo agora esse espaço do trânsito e, apesar de uma regulamentação, ainda com muita desinformação. Você vê adolescente, pessoas inabilitadas, andando sem capacetes e, por consequência, mais e mais acidentes graves. Falamos do cenário das rodovias, mas também preocupa muito, claro, esse cenário dentro das cidades. Rapidamente, a gente já está aqui chegando no fim do nosso jornal, Mauro, mas eu gostaria que você reforçasse um pouco mais essa questão da conscientização mesmo. Todos esses programas que vão, por exemplo, às escolas, a gente sabe que as crianças têm esse papel importante de, dentro do carro, quando são bem orientadas, cobrar os pais, justamente porque entendem a relevância e a importância da segurança, certo? Não, sem dúvida, a criança é um ponto focal nosso, porque a gente trata da cidadania, né, e do respeito às regras e à legislação no trânsito, e eles são formadores de opinião. Eles cobram dos seus pais, eles cobram dos seus parentes que eles tenham uma atenção maior no trânsito. Então, esse é um trabalho que efetivamente a gente realiza e com muito sucesso. E nós temos diversas atividades onde a gente procura atingir a criança ou as faixas etárias diferentes, inclusive os jovens, porque nós temos a seguinte preocupação: quem está no trânsito já tem um comportamento pré-definido, e a gente tem que criar uma forma de convencê-lo a mudar esse comportamento para ter mais segurança. Mas aqueles que estão entrando no trânsito, eles têm que entrar de uma forma muito mais preparados para poderem efetivamente fazerem a diferença naquilo que é obrigação deles. Trânsito é responsabilidade de todos. Mauro Gil Meger, gestor em trânsito e mobilidade urbana e conselheiro do Observatório Nacional de Segurança Viária, participando ao vivo aqui conosco para nos explicar um pouco mais das medidas que estão sendo adotadas para que a gente construa essa chamada paz no trânsito e no ano que vem, quem sabe, possamos vir aqui dizer que a Polícia Rodoviária Federal fez um balanço e os acidentes reduziram, as mortes principalmente reduziram, não só nas rodovias, é o que a gente espera também no trânsito urbano. Muito obrigada, Mauro, pela sua participação. Obrigado a vocês.